por que é tão difícil esquecer algumas pessoas que a gente não quer mais lembrar, a gente quer tirar da cabeça? Ou, em outras palavras, por que é tão difícil tirar aquele traste da cabeça? Quem nunca passou por uma desilusão amorosa, uma frustração, uma decepção com alguém e aquela pessoa ficou como um fantasma grudado na nossa cabeça? Por que será que às vezes, quanto mais a gente deseja tirar alguém da cabeça, mais isso fica grudado, mais essa pessoa fica grudada na nossa cabeça? Será que tem algum erro de programação no nosso cérebro? Não é possível. Vamos entender um pouco disso e vamos entender também, saber algumas dicas de como lidar com isso da melhor maneira. Eu vou te falar sobre uma perspectiva neuropsicológica desse fenômeno que te assombra aí, tá? Bom, primeiramente eu vou partir do ponto de que quando a gente fala sobre esquecer alguém, de fato a gente não está querendo ter amnésia, esquecer de não lembrar completamente, mas a gente está querendo simplesmente lembrar, mas não ter nenhum tipo de sentimento, principalmente nenhum sentimento ruim, não é verdade? Tá bom, eu já estou ouvindo aí você falar, não, Ivan, eu quero tirar da cabeça mesmo, eu queria esquecer de verdade. Cliente difícil. Vamos considerar que você só quer não lembrar com dor, tá? Por que a gente fala esquecer? A gente fala esquecer porque... O que era mesmo? Porque eu não quero que essa memória fique vindo me atormentar o tempo todo. Então, quando a gente não quer que alguma memória fique surgindo, a gente quer esquecer, né? Então, vamos por esse lado. Bom, para a gente entender por que isso acontece, vamos entender um pouco o fenômeno da memória mesmo. Como funciona a nossa memória? A nossa memória ela não é como a memória de um computador, por exemplo. O nosso cérebro ele é desenvolvido de uma forma tão maravilhosa que para que a gente possa otimizar a nossa capacidade de memorização, existe um programa automático que é feito para selecionar as coisas que vão ser armazenadas na nossa memória antes de que elas sejam de fato armazenadas. E esse programinha, ele precisa entender o que é importante para a gente. Então é por isso que aquilo que foi importante na sua vida, aquilo que te marcou emocionalmente, é relevante, portanto, aquilo é memorizado. Portanto, o componente emoção é um forte aliado da memorização. E como é que essas memórias ficam surgindo o tempo todo? Ou por que elas ficam surgindo? Ou ainda, o que faz com que elas fiquem aparecendo, surgindo? Bom, existem gatilhos que vão chamar essas memórias, são gatilhos externos. Por exemplo, um cheiro específico, um cheiro de um perfume, não é verdade? O cheiro de um bolo, uma imagem, um tipo de flor, de roupa, uma cor, uma sensação. Então, existem vários elementos que podem ter alguma relação estabelecida com essa rede neural que tem essa memória. Então, ele vai ativar essa memória. Também existem gatilhos internos, que são através dos nossos pensamentos. Ainda existe um viés, que é um viés perceptivo. Toda vez que você, vamos supor, está querendo comprar uma bolsa, parece que você só vê essa bolsa na rua. Ou quando você quer comprar um carro, parece que você só enxerga esse carro na rua, não é verdade? Então, esse é um viés perceptivo que faz com que a gente acabe percebendo muito mais aquilo que é importante para nós em algum momento. Por isso que, quando existe alguma dor emocional, algo que é relevante para você, acaba que, sem querer, vai fazer você perceber mais coisas relacionadas àquilo também. Quando a gente fala de circuitos neurais, quanto mais você ativa aquele circuito neural, mais forte ele se torna, mais vívidas ficam aquelas memórias. É por isso que a gente estuda para a prova, por exemplo.
porque você vai acionando aquele circuito daquela memória e ela vai se tornando mais consolidada. E por fim, antes da gente entrar nas dicas, saber como lidar com isso, quero te chamar a atenção para um componente muito poderoso chamado dopamina no teu cérebro. A dopamina é um hormônio neurotransmissor que é responsável pelo foco, pela atenção, pela motivação, sabe? Pela persistência, pela perseverança. Ela é muito importante na nossa vida. Mas esse hormônio também é muito ligado a questões compulsivas, como todo tipo de vício. Então, se você pensar em algum tipo de vício, seja de comportamento, substâncias, comida, com certeza a dopamina vai estar envolvida nisso. Esse comportamento, essa substância faz com que o nosso organismo libere dopamina e alimente o que a gente chama de circuito de recompensa do nosso cérebro, ou circuito dopaminérgico. Muito bem, quando um relacionamento é baseado em paixão e não em amor, e existe uma diferença crucial entre os dois. Na paixão existe muita, mas muita dopamina, tá? Por isso você só pensa na pessoa, você só foca na pessoa, você só quer estar com a pessoa. E quando um relacionamento desse termina, isso fica evidente. Você quer ver uma coisa? Por que é que quando o relacionamento termina, você quer se enfiar num balde de sorvete, quer se entupir de chocolate, quer deitar no sofá e ficar assistindo, maratonando todas as séries do Netflix? Aí vai para esquecer. Eu quero esquecer desse cachorro aí, ó, por exemplo. Mas não consigo, é a mesma coisa. O cachorro é exatamente essa memória que fica na tua cabeça aí. Como é que a gente faz? Você pode até dizer que você quer fazer isso para esquecer, mas a grande questão é a dopamina. Tudo isso libera muita dopamina no teu cérebro. Outras pessoas querem sair para balada para esquecer. Outra fonte de dopamina, a bebida, a cachaça, o álcool, outra fonte de dopamina, você percebe? Então, o teu cérebro está gritando por mais daquela sensação. E isso nos leva a uma possível conclusão de que muitas vezes você não está de fato, você não ama de fato a pessoa, mas você está viciado, viciada naquela pessoa. E por isso ela vai continuar vindo à sua memória o tempo todo, porque o teu cérebro está dizendo: eu quero mais disso, eu quero mais disso, eu quero mais disso. E é por isso que eu não vou nem te falar aqui para você largar tudo isso, largar o chocolate, largar o doce nesse momento. Calma, vamos por partes. Então, sabido isso, vamos para a segunda parte do vídeo, que é solução, né? Vamos pensar como que a gente vai conseguir lidar com isso da melhor maneira possível diante dessa situação. E a primeira coisa que eu quero te trazer, o primeiro ponto para você pensar é: resolva as emoções, resolva os sentimentos. Eu quero fazer uma analogia aqui com o luto. Isso, o luto. Todo mundo passa por diversos lutos ao longo da vida. E eu não estou falando só o luto daquelas pessoas que morreram de fato. Eu quero falar sobre os diversos tipos de luto que a gente passa. Por exemplo, a perda de um relacionamento, de um trabalho, a mudança, né? Uma mudança de ciclo de vida, uma mudança de lugar, enfim, diversos tipos de mudança marcam lutos que a gente precisa vivenciar na vida, se despedir de uma fase antiga. E tem uma abordagem, uma perspectiva que diz que o luto tem 5 fases, tá? E eu quero fazer essa analogia contigo. A primeira fase é a fase da negação. Aquilo dói tanto dentro da gente que a gente quer anular aquilo, a gente nega. Tem inclusive pessoas que chegam a levar um tempo para conseguir aceitar que uma pessoa de fato morreu, por exemplo. Então, esse primeiro fato é da negação. Eu me recuso a acreditar que isso aconteceu. A segunda fase do luto é a fase da raiva. Uma hora que eu acabo aceitando que aquilo aconteceu, eu fico com raiva daquilo ter acontecido. Essa raiva tem muito de sentimento de injustiça, né, junto. Depois que eu passo pela raiva,
eu vou entrar na fase da barganha. O que é a barganha? Barganha é quando a gente fica tentando pensar ainda em algum caminho, alguma forma daquilo voltar atrás. Será que se alguma coisa acontecesse especial, será que se a pessoa fizesse isso, ou se eu fizesse aquilo, e a gente fica tentando barganhar, ainda tentando ressuscitar esse defunto, né? Depois da fase da barganha, quando a gente se toca que de fato aquilo morreu e que não vai mais dar certo, a gente entra na fase da depressão, né? Que é uma entrega de forças, né? Eu desisto, mas aquilo é uma morte para mim também, né? E por fim, depois dessa fase, a gente reorganiza as emoções e a gente supera isso, a gente entra na fase da superação, da aceitação. A gente aprende a viver apesar daquilo ter acontecido. Então eu trouxe essa perspectiva para você colocar esse relacionamento dentro disso, desse ciclo. Em algum momento você vai precisar passar por essas fases todas e não estacionar em uma delas. E eu quero te questionar, quanto tempo você está vivenciando esse luto, né? É importante, esse luto é importante passar por cada uma dessas fases, mas é importante você passar e sair de cada uma delas, ok? E o segundo tópico que eu quero trazer para você, então, baseado inclusive nisso, é a decisão. Em algum momento você precisa decidir sair dessa. Sair daquela coisa de que a gente fica assim, ai, Deus me livre, mas quem me dera. É aquela coisa que a gente não quer querer, eu não queria querer, mas eu quero. Então a gente fica, às vezes, curtindo aquela fossa, aquela dor de cotovelo. E eu quero que toda vez que você pensar em curtir uma fossa, você se lembre do que é uma fossa de verdade. E imagine você entrando dentro de uma fossa. O que tem dentro de uma fossa? É isso que você está fazendo com as suas emoções, com a tua vida, em mergulhando de novo naquilo que não vai te fazer bem, né? Então, é sair dessa fase, você precisa tomar a decisão. Ainda que você não esteja pronta, ainda que você não esteja curado, mas é a simples decisão de que você vai encarar isso e sair dessa. Esse é o caminho da intencionalidade, da autonomia das suas emoções, da sua vida. É tomar sua vida de volta, afinal ela te pertence e a mais ninguém, certo? E aí então a gente vai entrar na terceira fase. Tendo você decidido sair dessa, você pode sim lançar mão de estratégias um pouco mais práticas para lidar com isso. E uma dessas estratégias são estratégias, na verdade, que vão te levar a uma dessensibilização. Vão tirar aquela sensibilidade emocional que você tem com relação a isso. Dentro da hipnoterapia, a gente tem diversas abordagens que a gente usa para ajudar nesse processo. Dentro da programação neurolinguística também tem. Eu vou deixar um card aqui para você clicar e assistir um outro vídeo meu sobre dessensibilização. Mas você pode lançar mão de técnicas de dessensibilização, pode pesquisar sobre isso, que vai te ajudar bastante. A dessensibilização vai te ajudar a passar com isso como se fosse um analgésico, como se fosse algo que tira aquela dor. E então você vai ter condições de olhar para a situação de uma forma diferente e começar a tirar dessa situação aprendizados. Então você entra na fase da ressignificação. Ressignificar é olhar para a mesma situação e atribuir a ela significados diferentes, perspectivas diferentes, conseguir descobrir que você aprendeu alguma coisa com isso. E é por isso que eu disse que você de fato não vai querer esquecer alguma coisa, porque quando você deleta alguma memória, você está tirando um pedaço da sua vida de verdade. Uma das coisas, das doenças mais tristes que tem é o Alzheimer, que a pessoa esquece da própria história. E não tem nada pior do que isso, acredita em mim. Então, você pode olhar para situações de vida que passaram
ter adquirido experiência, aprendizados novos, para construir uma vida cheia de propósito, de significado, com novas realizações, com novas experiências prazerosas e importantes para você, a partir desse processo de ressignificação. E aí, para saber se você está aprendendo algo que seja de fato construtivo, é bom a gente pensar: os aprendizados que eu tive com esse relacionamento ou com isso que aconteceu me bloqueiam emocionalmente ou eles me libertam emocionalmente? Eles vão me fortalecer para lidar com outras situações da vida ou vão fazer eu entrar dentro de um casulo? E isso é importantíssimo para você saber se o aprendizado que você teve foi construtivo ou não, se foi limitador. Se foi limitador, você ainda precisa fazer alguma ressignificação aí, tá? Outro ponto aqui importante para você é mudar o foco. Isso, mudar o foco. Se eu disser para você agora, rápido, não pense em um elefante de saia com bolinhas rosas dançando balé. Não tem como não pensar nisso, porque a única referência que eu te dei foi essa imagem de um elefante com saia, com bolinhas rosas dançando balé. O não é vazio. Então, quando você quer se livrar de alguma coisa, de um pensamento, de uma emoção, a melhor coisa que você faz não é brigar contra isso, lutar contra isso, é você mudar o foco. Encontre outras coisas onde você pode focar. E agora é importante entender o seguinte: existe um comportamento que é comum da gente querer se enfiar em outro relacionamento para esquecer um antigo, né? Mas isso não é lá muito construtivo e você sabe disso. Quando eu falo de mudar o foco, olhar para outra coisa, que tal se essa coisa fosse novos aprendizados para você, teu crescimento pessoal, teu crescimento profissional? E também, eu não estou falando para você substituir o teu vício, porque até trabalho envolve dopamina, tá? Mas de você começar a pensar mais em você, falar: olha, eu decreto um novo estágio da minha vida, um novo ciclo da minha vida a partir de agora. E você começa a olhar para coisas novas, experimentar coisas novas, aprender coisas novas. Isso vai te ajudar demais nesse processo. E agora eu vou trazer para você uma conversa adulta aqui sobre mindset. Eu vou te trazer alguns questionamentos para você entrar numa estrutura mais profunda, não só para resolver esse relacionamento, mas também para você gerar ressignificação, aprender coisas novas para os próximos relacionamentos que você construir, tá? Então, eu quero começar te perguntando o seguinte: qual é a função desse tipo de relacionamento para você? Seja o casamento, seja o namoro, seja uma amizade. Qual é a função desse tipo de relacionamento na sua vida? O que você pensa sobre isso? Qual é o papel que esse relacionamento desempenha na sua vida? Também pense o que esse relacionamento significava para você. Qual era a função dele na sua vida? Qual era o papel dele na sua história? Fora o papel de amigo, amiga, de cônjuge, de namorado, qual era o outro papel que essa pessoa estava desempenhando na sua vida? Você consegue responder isso? Muitas vezes a gente tem gaps na nossa história de papéis que não foram supridos por alguém, principalmente na família, os pais principalmente. E sem perceber, muitas vezes a gente acaba querendo colocar outras pessoas nesses papéis. Isso não funciona. Pense se não é esse o seu caso, tá? Pode ser que não seja, mas vale a pena refletir. Outra coisa, você tem projetos de vida, de carreira, de crescimento pessoal, projetos espirituais, de crescimento espiritual, independentes dessa pessoa, de forma que você consegue enxergar esse projeto sem necessariamente que essa pessoa faça parte dele. Se você não tem isso, esse é um grande problema. Nós somos seres individuais que se juntam com outros seres individuais para construírem algo juntos. Mas a gente precisa ter os nossos projetos e conseguir imaginar, mesmo que sem essa pessoa, se a gente continuaria tendo esse projeto.
Você sabe qual é o seu propósito de vida? Você sabe qual é a diferença entre paixão e amor? Se não, eu quero te ajudar a refletir sobre isso. A paixão está muito relacionada à dopamina, a um comportamento compulsivo, passional. Também é algo fugaz, é algo cíclico que não se mantém, e isso é comprovado cientificamente. E também, por causa disso, ele é muito relacionado à dependência emocional, também à insegurança, como consequência disso. E também ele está muito fadado a muitas decepções, porque a gente idealiza esse relacionamento, essa pessoa, e acaba gerando muita frustração, decepção, culpa, acusação. Não que a gente nunca vá poder passar por um processo de paixão, mas essa paixão precisa amadurecer e se tornar amor. O amor respeita as liberdades, a individualidade. Ele está muito mais relacionado não à dependência emocional, mas o apoio, o suporte para ver o outro crescer, decolar. Está relacionado à autorrealização, liberdade, força emocional, autonomia, leveza, perenidade, ou seja, continuidade, segurança, identidade, maturidade. Será que você consegue identificar isso nesse teu relacionamento? Se esse teu relacionamento tinha tudo isso, existe boas chances dele ser reatado e ter sucesso ainda. Quer dizer, depende muito do que aconteceu, mas a aliança é muito mais forte. Agora, se não tinha, se ele estava mais relacionado com as questões que eu trouxe sobre paixão, fique tranquilo, porque a emoção vai passar, tá? E um dia você vai agradecer por isso ter acontecido. Eu espero que você fique bem. De qualquer forma, sempre conte com o apoio de um profissional que vai conseguir te ajudar a passar por todas essas fases, desenvolver essas questões que eu te trouxe de uma maneira muito mais rápida, muito mais eficaz, tá? Então, fique bem, eu te espero no próximo vídeo aí, um abraço, tchau!